Só um minutinho, por favor, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Então, continuando aí, né? Então, pessoal, lembrando a todos que as nossas aulas, né, elas estão voltando, né? Aí a fase, nós estamos tentando voltar à fase presencial, lembrando que é por meio de agendamento, tá, galera? Então, por favor, não apareçam aqui sem que tenham confirmado o seu dia e seu horário. Isso é muito importante. Às vezes parece que é uma coisa boba, né? Falar, mas pô, o professor fala isso toda hora, né? Mas vocês não têm noção do tanto que gente que aparece aqui. Então, vocês têm que primeiro esperar eu entrar em contato com você, tá? Geralmente eu entro um dia antes, né? Para que também a gente não fique ali, né? Muita coisa. Então, geralmente um dia antes da aula eu entro em contato, tá? Não se preocupe. Bom, então, na aula passada, né, a gente começamos a falar do Illustrator, né, desse software de edição de imagens. E aí, o que eu falei para vocês? Do conteúdo que nós vamos ter, né? O Illustrator, ele é grande, tá? Assim como todo o pacote Adobe, o Illustrator é muito grande, ele é muito bacana. Vocês vão aprender muitos conceitos dele. Só que, antes disso, antes de passar para vocês conceitos de Illustrator, conceitos do software em si, né? Então, os próprios conceitos do software, que são gigantes, né? Como eu falei para vocês, todo o pacote Adobe é muito grande. Nós temos que, primeiro, conhecer algumas coisas do que nós tivemos, né? Então, o que nós falamos na aula passada? Na aula passada, eu comentei com vocês sobre a diferença entre vetor e bitmap, né? A gente teve isso aí. Falei um pouco sobre o Illustrator. Nós iniciamos nosso estudo dentro do Illustrator, inclusive, né? Nós comentamos também sobre o mercado de trabalho, né? Então, vocês começaram a falar para mim, começamos a passar para vocês qual o mercado de trabalho, com quem vai aprender bem o Illustrator. Aliás, pessoal, não é só o Illustrator, né? Tanto o pacote Adobe como um todo, que é o Illustrator, o Photoshop, o Premiere, são todos pacotes voltados para edição. Então, são voltados aí para edição gráfica ou ferramentas de trabalho de edição, tá? E são ferramentas de uso que hoje estão muito em alta, né? Por quê? Por causa do mercado de marketing, né? O mercado de marketing mudou muito, tá? Então, esse mercado de marketing, ele fez com que nós pudéssemos trabalhar de maneira melhor. Nós pudéssemos ter mais acesso às informações, né? Então, hoje, você tem um nível de trabalho muito maior, um nível de especialização muito maior, que você pode estar entrando e acessando o mercado de trabalho de maneira muito mais fácil, tá? Outra coisa que nós falamos foi sobre a questão da identidade visual. O que é a identidade visual da empresa, né? A identidade visual da empresa, pessoal, por exemplo, o que faz com que você reconheça uma empresa? Você olha aquele símbolo e você fala assim, ó, é da empresa X, é da empresa Y, né? Então, olhando esse símbolo, né? Você vai conseguir me dizer de qual empresa eu estou falando. Então, é muito interessante conhecer esse conceito, né? Esse conceito
de como funciona a identidade visual. Como é que eu sei de qual empresa? Muitas vezes, pessoal, tem muita empresa que ela usa a seguinte tática, por exemplo, de você chegar e só pelo logo, só pela marca, né, você já reconhecer ela, nem com o nome da empresa. Então tem muita empresa que faz isso. Você não vai ver nem o nome dela, né, no seu ali, ali né, por exemplo, no seu carro ou numa coisa, nem vai ver o nome dela, mas pela marca, pela logo, você sabe o que é, tá? E falando também sobre modo de cores. Pessoal, vou passar um primeiro exercício para vocês. Eu quero que vocês respondam para mim o que vocês entenderam. Vamos lá, pessoal. Só essas quadras aí rapidinho, para eu ver o que vocês entenderam. Vai lá, galera.
Bom, vamos lá, galera, já deu tempo aí. Uma das coisas que eu quero que vocês comecem, possivelmente na próxima aula eu volte a fazer isso, é que eu costumo fazer, pedir, tá? Então, se atentem aí a isso, tá? Eu costumo fazer esse tipo, fazer essas coisas. Pedir para vocês ali responderem para mim. Às vezes eu chamo vocês, é só habilitar o microfone e responder, tá? Hoje eu não vou fazer isso, mas possivelmente na próxima semana a gente já comece a fazer para ter uma participação melhor, para eu ver o que vocês estão entendendo. É lógico, pessoal, que eu leio a resposta antes, tá? Eu sei se vocês acertaram ou não, se vocês, né, se vocês conseguiram entender ou não, tá bom? Fiquem tranquilos, o intuito não é constranger ninguém, o intuito é que verificar se vocês realmente entenderam o que eu perguntei, tá? Bom, então a primeira pergunta é o que é a logomarca? Eu vou tentar responder da maneira mais simples possível e assim, quando vocês forem responder algo, não precisa ficar pensando em algo, uma coisa totalmente difícil, uma linguagem difícil principalmente. Respondam do jeito que vocês entenderem, tá? Bom, então, uma logomarca, se você for explicar para alguém, é o que define a marca da empresa. É o que define, na verdade, o conceito da empresa, tá? Então, a logomarca, ela vai, ela vai definir quem é a empresa dentro do mercado de trabalho. Então, e principalmente, como você vai reconhecer essa empresa. Como que eu reconheço uma empresa na rua? Né? É pela logomarca dela. Aliás, nem precisa ser na rua. Por exemplo, se você compra, vou pegar uma empresa muito grande, se você compra uma camiseta da Nike, não precisa estar escrito Nike lá para você saber que é da Nike, correto? Você já sabe. Só de visualizar, porque tem a marca, a logo dela, e com isso você tem esse entendimento. Você não precisa ir lá ver escrito, tá? Então, isso é um exemplo. Um exemplo, por exemplo é bom, mas um exemplo de que de um produto ou de uma empresa que só de você ver a marca você já sabe o que é, tá? Qual profissão para quem tem conhecimento do Illustrator? Design gráfico, design de conteúdo, gerador de conteúdo, tá? Tem uma arte finalista, que é quem faz artes para gráfica, por exemplo, essas coisas assim. A identidade visual é aquilo que define a empresa, desde a marca até cor, né? Tudo isso define a identidade visual. E o design gráfico é o profissional responsável por exibir, né, ou por criar as coisas. Então, o design gráfico é o que faz toda essa parte de criação, tá? Bom, galera, então hoje o nosso objetivo é conhecer um pouco mais do Illustrator e depois vocês vão tentar fazer uma logo, tá bom? Bom, e uma das coisas que nós mais vimos aí é tentar não, né? É conhecer, saber a diferença entre Photoshop ou a diferença não, mas quando usar um ou quando usar o outro, né? Quando usar o Photoshop e quando usar o Illustrator, né? Então, como é que eu sei quando eu devo usar um ou quando usar outro? Sendo que, lá no próximo livro, vocês vão ver que a definição do Photoshop, ela é também um editor de imagem, né? Qual que é a diferença? A diferença é que a diferença é que o Illustrator ele é um editor de imagens vetoriais. O que isso quer dizer, editor de imagens vetoriais, pessoal? É uma imagem que ela não se distorce, tá? Então, uma imagem que você pode esticar, ela não vai
distorcer. É evidente que na hora de salvar, eu não consigo salvar um vetor. Eu tenho que construir um mapa de bits. O Photoshop, ele é um mapa de bits. Ele salva as imagens em mapa de bits. E o mapa de bits são pontos. São vários pontinhos que você vai, que vai fazer ali para que você possa, né, fazer as suas criações dentro do Photoshop. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte: se você pegar uma imagem do Photoshop e ficar esticando ela, ela vai, uma hora, distorcer. Uma hora esses pontos vão ficar irreconhecíveis. É muito simples da gente pensar. Quando você tira uma foto do seu celular, se você ficar aumentando ela, se você pegar essa foto e ficar esticando, uma hora você vai ver que ele vai ficar irreconhecível ali, né? Então, né, essa é ali a diferença principal, tá? O design gráfico, então, eu falei para vocês, é o profissional responsável por fazer a parte de criação, né? E aí, pessoal, o que eu brigo muito com os alunos? Quando eu passo um exercício para vocês, o ideal é que vocês façam ele diversas vezes. Por quê? Porque quanto mais vocês fizerem, quanto mais vocês tentarem desenvolver, né, mais vocês vão ter esses conceitos, mais vocês vão ter o entendimento do conceito. Então, quanto mais você trabalhar, né, quanto mais você tentar fazer, mais você vai entender o conceito do design. Então, isso aqui é o importante. Por exemplo, tem a teoria das cores, eu acho que na segunda aula a gente fala para vocês. A teoria das cores, ela fala muito disso. Como saber qual cor certa usar? Não é não tem um roteiro, né? Não existe isso. O que vai existir é você ir procurando tentar, eu vou usar uma cor, depois vou usar outra, até você chegar, né, e conseguir chegar ao tom que você quer, tá? É muito interessante isso aí. Outra coisa que vocês não podem esquecer, eu vou falar diversas vezes para vocês isso aí, tá? O que é o modo de cor? É como você vai finalizar o seu projeto. Então, o seu modo de cor, ele pode ser CMYK, C-M-Y-K, ciano, magenta, amarelo e preto, tá? Essas 4 cores, elas fazem todas as outras, e quando você escolhe trabalhar com essas 4 cores, você está fazendo um projeto para impressão. Então, quando você for trabalhar com o CMYK, é para impressão. Então, você vai imprimir alguma coisa, né? Você vai utilizar esse padrão. Hoje, igual eu já falei para vocês uma vez, hoje, cada vez menos, né, se a gente trabalha aí com esse sistema de cor CMYK, porque hoje cada vez menos se imprime as coisas, né? Então, a gente cada vez mais trabalha com cores, com projetos para serem impressos, né? E aí, para isso, nós usamos o padrão RGB. Então, assim, o RGB, que é Red, Green, Blue, ou vermelho, verde e azul, né? Nós usamos ele para finalizar isso num monitor. Então, num monitor, e aí você, hoje, né, é um tipo de trabalho que nós mais utilizamos, tá? Tem cor Pantone, que é a mistura de cores, e os tons de cinza, que é o preto e branco, e aí também né, que também ele
serve para trabalhar para quando a gente vai fazer um projeto em preto e branco. É lógico que hoje em dia, se a gente for pegar o projeto ali, né, a gente sabe que, né, dificilmente nós vamos ter um projeto feito só em preto e branco, né? Então, hoje o uso de cores e o trabalho com cores é bem maior, é bem mais, a gente vê bem mais aí, né? Apesar de que eu já vi alguns sites excelentes que trabalham com tons de cinza e aí o profissional, o designer lá, foi muito feliz em fazer isso, né? Bom, galera, e outra coisa que eu já expliquei para vocês, mas que vocês não podem deixar de esquecer, o que é um vetor? Ó, se você olhar essa imagem, ela é um clássico para saber o que é um vetor e um bitmap. Um vetor é essa imagem aí que ela não vai se distorcer. Então você pode aumentar, diminuir, o tamanho que for, ela vai sempre manter as suas propriedades. Bitmap quer dizer mapa de bits. Aí, pessoal, o que quer dizer esse mapa de bits? Um mapa de bits, ele é uma imagem que é cercada por milhões de pontinhos. Então, isso que quer dizer um mapa de bits. Tá? Lembrando que quando você vai, por exemplo, quando você vai publicar uma imagem, essa imagem ela não pode estar salva em bitmap. Ou, desculpa, em vetor. Tá? Em vetor. Quando você vai salvar uma imagem, essa imagem ela não pode estar em vetor, né? Quando você vai publicar, uma coisa, quando você, por exemplo, professor, eu posso tirar, eu consigo no meu celular tirar uma foto e jogar ela em vetor? Não tem como, tá? Tá bom? Bom, vamos para o nosso segundo exercício aí. Deixa eu só pôr mais um que eu quero que vocês façam aí. Quem tiver usando o smartphone, não tem problema. É só você tentar, né? Tentar, a última ali que é criar uma logo, é só você tentar pegar qualquer software de edição de imagem, tá? Então, qualquer software de edição de imagem que você pegar, válido, que você tenha no seu celular, você vai tentar criar uma logo de alguma coisa. Não é copiar, tá? É tentar criar uma. Vai lá, pessoal.
Bom, vamos lá, pessoal? Bom, então, continuando. Essa aula, nós tentamos passar para vocês ali a segunda parte, né? Dessa parte mais teórica do Illustrator, né? Tentar passar para vocês os conceitos de design. Então, o que vocês têm que entender, né? E tentar também, né, começar a passar a estrutura do Illustrator. Pergunta? Tá tranquilo por enquanto? Bom, então, por hoje a gente vai parando. Esse exercício aí que tá aí na tela de vocês é o exercício do livro, tá? Então, vocês vão fazer, você pode fazer tanto direto no seu WhatsApp, quanto no livro, tá? O exercício do final da aula 1 do livro. E você, se você fizer ele lá no seu livro, você só tem que lembrar, você tira uma foto e me manda. Se você fizer ele direto no WhatsApp, você só me mandar só, tá bom? Pessoal, então lembrando... Qual página tá? É no final da aula 1. Deixa eu só pegar o meu aqui. Eu já te falo já. Só um minutinho, por favor. Vamos lá. Tá na página 34. Tá? Então, né, vocês podem ir fazendo, lembrando que, para quem eu não mandar mensagem para vir, né, amanhã eu tô mandando, daqui a pouco eu vou estar fazendo ali o calendário, mandar mensagem individual. Semana que vem, aula online normal, tá, pessoal? Beleza? Pessoal, então, boa semana para vocês aí e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.